Sabe, existe um momento que todo mundo já sentiu antes de qualquer grande desafio. Eu gosto de chamar de o ponto do congelamento. É aquela hora em que a gente olha o tamanho do nosso sonho, a altura da montanha que a gente quer escalar, e a realidade bate como um soco no estômago. E aí vem essa palavra, impossível. Mas ela não é só uma palavra, né? É uma sensação física. É como se um muro de concreto subisse do nada na nossa frente, bloqueando qualquer visão do futuro. É uma vozinha chata que fica tentando convencer a gente de que a história acaba aqui e que não dá para passar desse muro. Então, vamos mergulhar nisso. O que é exatamente esse tal de ponto de congelamento? E mais importante, por que ele acontece com a gente? Pensa bem, é aquele momento em que a gente encara uma dívida que parece que nunca vai acabar, ou recebe o diagnóstico de uma doença que parece não ter cura, ou então aquela mudança de carreira que mais se parece com um salto no escuro sem paraquedas. É a voz da realidade gritando muito mais alto que a voz da nossa ambição. E nosso cérebro? Bom, ele reage na hora. Nós fomos, de certa forma, programados para ter medo do que a gente não conhece. Se ninguém nunca fez, se a gente nunca viu acontecer, o cérebro já carimba na hora. Impossível. É um mecanismo de defesa, sabe? Só que muitas vezes ele acaba nos prendendo. Mas é exatamente aqui que a história começa a ficar fascinante. Porque existe um segredo sobre a jornada humana. Um segredo que muda completamente a nossa percepção do que é ou não é possível. Olha só que interessante. Durante décadas, médicos, cientistas, todo mundo afirmava com todas as letras que era fisiologicamente impossível um ser humano correr 1 milha, que é mais ou menos 1,6 km, em menos de 4 minutos. Não era achismo, não. Era um fato científico. Eles diziam que o coração ia explodir, que os pulmões iam entrar em colapso. Era uma barreira física tida como intransponível. Até que, em 1954, um cara chamado Roger Bannister foi lá e fez o impossível. Mas o mais incrível não é nem o que ele fez. O mais incrível é o que aconteceu depois. Só 46 dias mais tarde, outro corredor quebrou a marca de novo. No ano seguinte, mais 3. Hoje isso é o básico para qualquer atleta de elite. Então, o ponto central é esse. O que foi que mudou? A anatomia humana não evoluiu em 46 dias, né? O que mudou foi a crença coletiva. A palavra impossível deixou de ser um fato físico e se revelou o que sempre foi, uma barreira psicológica. Uma vez que o primeiro derrubou essa barreira, o caminho ficou livre para todo mundo. E essa ideia de quebrar barreiras mentais fica ainda mais profunda quando a gente olha para outra história. A história de alguém que enfrentou um impossível que durou 27 anos, lutando contra um sistema que parecia eterno, invencível. Presta muita atenção na palavra-chave aqui, parece. O impossível é uma ilusão de ótica. É uma miragem que a distância cria entre o ponto onde a gente está agora e o ponto onde a gente quer chegar. E a estratégia para superar isso é brilhante de tão simples. O impossível não se quebra com um golpe de mágica, de uma vez só. Ele se dissolve com a persistência. Na verdade, o impossível é feito de milhares de pequenos possíveis que a gente vai acumulando. Pensa comigo. É possível estudar por 30 minutos hoje? Claro que sim. É possível economizar R$ 10 hoje? Também. Fazer aquela ligação importante que está sendo adiada? Sem dúvida. Quando a gente vai empilhando esses pequenos possíveis, um em cima do outro, dia após dia, a gente inevitavelmente constrói o castelo que hoje parece inalcançável. Agora, vamos virar a chave, mudar a perspectiva. O grande problema é que a gente fica esperando ter certeza antes de agir. A gente exige uma garantia de que vai dar certo antes mesmo de dar o primeiro passo. Só que a vida não funciona assim. A fé é exatamente isso. Dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar a escada inteira. É preciso entender que essa sensação de que algo é impossível, ela é temporária. Ela só existe agora, nesse momento. Porque no momento em que a gente cruza a linha de chegada, a perspectiva muda radicalmente. Aquilo que hoje é o nosso teto, o nosso limite máximo, amanhã se torna o nosso piso. O limite se transforma no novo ponto de partida. E dá para ir ainda mais longe. Aquilo que hoje parece um verdadeiro milagre, amanhã vai ser só o aquecimento. Para chegar lá, a gente precisa ter a audácia de ignorar o parece e focar obsessivamente em fazer. Chega de pedir permissão para a própria grandeza. Chega de esperar o mundo dizer que é possível. É hora de mostrar para o mundo que é possível. Então, depois de toda essa conversa, fica aqui um convite. Um convite para uma ação bem específica, mas muito poderosa. Pare e pensa agora, qual é o seu impossível de hoje?
Aquele desafio que está na sua frente parecendo uma muralha, que não dá para passar. Identifica ele, dá um nome para ele. Agora, pega um pedaço de papel e escreve essa palavra. Olha bem para ela. E então, pega uma caneta e risca com força as 2 primeiras letras. Vê o que sobra. A solução esteve sempre ali, dentro da própria palavra. A gente não pode deixar o medo do tamanho da jornada nos paralisar. O mundo está cheio de coisas que um dia pareciam impossíveis. Voar, ir até a Lua, conectar o mundo inteiro pela internet. Tudo isso era considerado loucura, até que alguém foi lá e fez. Agora é a hora de ser o próximo a fazer. A pergunta final não é se é possível, mas sim o que vai ser feito para tornar isso realidade.